Essa é a segunda aula do nosso curso Introdução ao JavaScript. Primeira aula a gente fez uma introdução, mais ou menos, de como funciona a área. E agora a ideia é começar a entender um pouquinho melhor de código. Então, especificamente agora, sobre variáveis do JavaScript. Então, a gente vai entender a diferença entre let, const ou var. Tá? E vocês já estão vendo aqui no meu código, né? Eu já criei a estrutura de body, né, básico do JavaScript. E aqui a gente vai começar a fazer uns testes. Então, por exemplo, se eu escrever let variable1 igual a 1 e eu colocar e eu der um console log em variable1, na verdade vou dar um alert, mas é melhor. E eu entrar na página aqui, ele vai printar o valor 1, igual eu programei. Beleza. Qualquer uma das três variáveis vão funcionar dessa forma. Porém, vamos tentar entender um pouquinho melhor quando cada uma deve ser usada. Então, por exemplo, variável const, vamos começar por ela. Const variable 2 igual a teste. Isso é só JavaScript, eu não vou entrar em questões de TypeScript. Então, obviamente, quando eu der um print, ele vai me mostrar teste. Qual que é a diferença de const para let para var? O const ele não pode ser modificado, então deixa eu tentar modificar aqui, variable 2 igual outro valor. Ele não permite, ele vai me dar um erro, provavelmente de console. E olha, nem se eu der no console, assign const variable não pode ser modificado. Então, nem printa o valor, ele não pode, isso é um erro de JavaScript. Perfeito. Porém, né, se eu transformo isso para var ou para let, vai funcionar normalmente. Outro valor. Perfeito. Então aqui vocês veem que o const não pode ser modificado. E a gente usa bastante o const, mas principalmente quando a gente não modifica ele ou quando a gente tem um objeto mais complexo. Então vamos entrar um pouco mais a fundo do const. Se eu tiver um objeto onde eu tenho uma chave e um valor, key value, e eu mudo isso daqui, ele me permite fazer isso. Então, mesmo que ele seja const, eu consigo mudar os atributos internos da variável. Isso é possível. Então, value 2. Obviamente, né, vai dar erro, mas a chave value 2 aqui. Então, mesmo que seja const, mas é um objeto JSON, um objeto que tem estrutura de chave e valor, aí ele me permite. O que ele não me permite modificar são estruturas simples de números, inteiros, floats, strings. Aí ele não me permite trocar essas variáveis de valor. Mas quando a gente usa um objeto mais complexo, ele me permite alterar os atributos internos. Beleza? Isso é importantíssimo. Isso são boas práticas de programação, você utilizar as variáveis corretas. Bom, se vocês agora entenderem um pouco mais de como funciona o const, então eu vou mostrar para vocês qual a diferença entre o var e o let, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um looping. For let i igual a 0 e menor do que 10 e mais. Beleza. Esse i só vai existir aqui dentro desse loop, né? Então, se eu der um console log no i, deixa eu apagar as outras coisas aqui para não confundir. Vou apagar isso daqui também. Beleza. Vamos só ver o que vai acontecer com o i. Ele vai printar 9 vezes, 0 a 9. Beleza. Se eu der um console log no i, aqui fora ele vai me dar erro. Ó, o i não existe.
que ele tem uma existência aqui dentro dessa função, desse escopo. Porém, se eu mudo para var, ele me printa. Ele printou o 10, porque ele chegou no 10. Então, o for ele vai até o 10, mas como ele não passa nisso, ele não entra. Mas o i vale 10. Mas eu só consegui printar isso fora porque ele é um var. Se fosse um let, vocês viram que dava erro. E const não poderia fazer isso aqui. Se eu definir uma variável global aqui, aí qualquer um dos três tipos vai dar certo. Por exemplo, variable1 igual a x. Eu consigo printar em qualquer uma das funções o valor dessa variável, mas seja var, let ou const, né? O let, ele realmente é utilizado geralmente dentro de ifs, fors, loopings, né? E aí você não consegue acessar ele fora. O var você já consegue acessar o valor fora. Então, nesse caso, é bom você saber quando utilizar cada uma das variáveis. Isso influencia na qualidade do seu código, né? Dentro do TypeScript tem um pouco mais de variação disso, mas no JavaScript normal padrão é mais simples, né, para vocês entenderem. Então, var utilizado para contexto onde você não var utilizado para um contexto onde você consegue acessar ele, o valor dele mesmo fora daquele contexto que você criou. Let é só dentro do contexto, e o const você não pode modificar o valor e ele pode ser acessado em qualquer lugar também, assim como o var. Então, basicamente é isso. Não sei se ficou dúvidas, deixe também nos comentários suas dúvidas. É um tema bem simples, mas você tem que entender como funciona ele direito para que você consiga fazer um código bem feito e bem estruturado. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo depois. Valeu, viu?